Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e com a Leonor Rosas. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Durante esta nossa série pré-eleições, tivemos nos 2 episódios anteriores 2 mulheres candidatas do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. E temos aqui connosco a Isabel, que é candidata do Partido Socialista por Isabel Lisboa. Moreira, que é para Isabel Moreira, claro, mas acho que Isabel pode ser só Isabel, porque as pessoas já sabem logo perfeitamente quem é a Isabel connosco, em que iremos já falar com elas, mas deixamos já uma nota para os nossos ouvintes que infelizmente não teremos um 4º episódio desta série com uma candidata da Aliança Democrática, porque após vários convites, nenhuma das convidadas achou que deveria ter agenda para o programa e, portanto, muitas desculpas da nossa parte, mas não terá um episódio relativamente à candidata da AD. Queríamos reforçar que é o nosso penúltimo, aliás, episódio sem a Leonor Rosas, que está em campanha pelo Bloco de Esquerda, e isto não é um endorsement de voto da minha parte, como devem imaginar, mas desejamos-lhe uma grande sorte para o seu fim de campanha e que pronto esteja ao pé de nós para discutirmos o rescaldo de facto da eleição. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E então, mais uma vez, estamos aqui com a Isabel Moreira, candidata do Partido Socialista por Lisboa, uma deputada muito experienciada e experimentada, como todos conhecem, e uma pessoa que certamente todas as mulheres que nos estão a ouvir reconhecem e em muitos aspectos admiram, e portanto depois destas pleasantries que já fizemos inicialmente, vamos agora fazer umas perguntas. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, estou um pouco nervosa com esta enunciação de qualidades exagerada. Muito obrigada, é mesmo a honra é minha estar aqui, acho que é aliás um dever os deputados e as deputadas aceitarem estar presentes em convites como estes, porque fazer campanha não é só aquela campanha clássica de estar na rua, que é muito importante, estar nos comícios, estar com os nossos, é aceitar convites como estes, os convites das universidades, os convites das rádios, das associações de imigrantes, enfim, todos os convites que vão surgindo, e que os deputados das várias listas existem também para isso, para se desdobrarem e aceitarem esses mesmos convites. Obrigada, mesmo, pelo espírito democrático. Nós começamos, Isabel, por uma questão que começamos também com a Iniciativa Liberal, e gostaríamos de ter começado com a AD, ou de começar com a AD, mas não vai acontecer, que tem a ver com a governabilidade. Porque o líder do teu partido, do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, tem insistido que o Presidente da República tem como hábito convidar a força mais votada para formar governo. Mas o que o Marcelo disse, e de forma acho que bastante clara, é que nomeará quem tiver condições de garantir que o programa de governo não é chumbado no Parlamento. E a minha questão é: porquê que o Pedro Nuno, tu não estás na cabeça de Pedro Nuno Santos, não é? Mas porquê que o Partido Socialista está a reinterpretar? Estou na minha. Está a insistir em interpretar. Estou na tua cabeça. Porquê que faz sentido reinterpretar as palavras do Presidente desta forma, ainda por cima tendo em conta que em 2015 o PS teve a doutrina que o Presidente está a enunciar agora, que foi a doutrina de Marcelo Rebelo de Sousa, que não é preciso ser a força mais votada, é preciso ser a força que com mais facilidade viabiliza o seu programa de governo. Bom, eu vou tentar ser muito clara na resposta. Eu, como alguém que se dedicou muitos anos a dar aulas de direito constitucional, para mim as coisas eram simples e claras, até ter 2 presidentes bastante imaginativos na interpretação da Constituição, que foram Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, para mim, do ponto de vista do direito constitucional, é claríssimo que forma governo quem, do ponto de vista daquilo que for a maioria parlamentar, fizer sentido. E, portanto, se uma maioria parlamentar sozinha ou partidos que assim se unam, se apresentar ao Presidente da República pronta para governar e com condições de não ver chumbado o programa de governo, atenção que o programa de governo não vai a votos,
só vai a votos se for apresentada uma moção de rejeição do programa de governo. Como aconteceu não há razão alguma para não se dar posse a esse governo. E, portanto, eu critiquei muitíssimo Cavaco Silva quando ele pôs tantas condições, criticou tanto, ainda deu posse, perdendo tempo, fazendo a democracia perder tempo a Passos Coelho, sabendo que era facílimo à esquerda, ao que veio a ser chamado geringonça, chumbar com uma moção de rejeição o programa de governo da então minoria de direita, e foi isso que aconteceu, e seria naturalmente forçado a empossar o governo daquela maioria parlamentar de esquerda que estava unida e pronta para governar. E, portanto, é isso que dita a Constituição, não há nenhuma novidade aí. A novidade que aconteceu foi histórica, é que estávamos habituadas a ver a direita organizar-se, entender-se, o PSD sempre se entendeu com o CDS, nunca tínhamos visto o PS entender-se com a CDU e com o Bloco de Esquerda. Pelo menos a nível da Assembleia da República. A nível da Assembleia da República. Quando isso aconteceu, isso, claro que transtornou muitíssimo Cavaco Silva, foi visível, e não só não quis dar posse à vontade democrática legítima saída de uma maioria parlamentar, e é isso que a Constituição diz, não diz mais nada, é tendo em conta os resultados eleitorais, como depois ainda quis pôr condições, isto é, dou posse se fizerem isto, se fizerem acordos escritos, se puserem estas coisas, nada disso é admissível do ponto de vista constitucional. Mas a verdade é que nós não podemos fazer nada quando um presidente se desvia daquilo que é apenas o que a Constituição diz, e foi de facto aquilo que vimos. Passámos por todos esses trâmites que não estão previstos em lado algum. Nós vimos o António Costa assinar aqueles acordos com o Bloco de Esquerda e com a CDU, e isso aconteceu porque de facto Cavaco Silva imprimiu esta espécie de doutrina, porque estava a dar posse ao governo de António Costa da chamada geringonça com enorme contragosto, mas eu gostei de vê-lo dar posse ao governo de António Costa da geringonça. Depois Marcelo Rebelo de Sousa tem introduzido várias nuances no seu mandato, nos seus mandatos presidenciais, que do meu ponto de vista não fazem sentido algum. Por exemplo, disse que António Costa, que os portugueses votaram em António Costa e que, portanto, se António Costa deixasse de ser primeiro-ministro, teria de ser dissolvida a Assembleia da República. Não faz sentido algum. A Constituição não diz isto. Do meu ponto de vista, isso foi um desvio ao nosso sistema democrático. Até dá a ideia que nós elegemos primeiro-ministros e não deputados. Ao nosso sistema semipresidencialista, àquilo que diz a Constituição. Não fez sentido algum ele dizer esta eleição foi pessoalizada, tem uma maioria absoluta porque é a sua, é de António Costa, e foi avisando, dia sim, estando a comer um pastel de nata ou não, explicava que se António Costa fosse embora, tinha o governo todo de ir embora, tinha que haver eleições antecipadas. Assim aconteceu. E depois tivemos o quadro parlamentar que verificámos, portanto acho que foi um péssimo serviço que prestou à democracia, mas efetivamente foi deixando nota de que é uma coisa pessoalizada. Portanto, eu entendo as palavras de Pedro Nuno Santos, eu entendo que ele diga que, no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa vem-nos dizendo que os portugueses votam num partido, estão a pensar numa liderança, é naquela pessoa que estão a pensar, em quem tem mais votos, no partido que tem mais votos e quem representa essa liderança. Então tu não achas que essas palavras de Pedro Nuno Santos desautorizam Pedro Nuno Santos de 2015? Não, ele está a dizer que é nesta circunstância que estamos a viver. Marcelo Rebelo de Sousa fez isto. E não só fez, ou melhor, não só elaborou este pensamento, como pô-lo em prática. E efetivamente, num cenário de segurança com maioria absoluta de um único partido, ele dissolveu a Assembleia. Porque entendeu que é mais forte do que aquilo que diz a Constituição era o entendimento dele de que os portugueses tinham eleito não uma maioria absoluta PS, mas uma maioria do PS representada numa pessoa chamada António Costa. Portanto, a partir daí, nós temos que saber o presidente que temos. É um presidente que é capaz de fazer isso. E, portanto, de facto, para Marcelo Rebelo de Sousa, conta o partido que tem mais votos e aquela liderança. É o que ele entende. Se isto para mim é correto, não. Se é o que nós temos, é. Mas é interessante que digas isso, aliás, dizendo que Pedro Nuno Santos joga com aquilo que é o entendimento do presidente, que já o deixou bem claro, mas nós vimos, por exemplo, no debate que foi frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, que nenhum deles se comprometeu em permitir e viabilizar que o mais votado efetivamente formasse governo. Portanto,
para além desse entendimento, não tivemos uma declaração de Luís Montenegro, é o que é, e portanto já o saberíamos. Mas vai um bocadinho contra esse posicionamento de Pedro Nuno Santos, depois que não tenha sido claro, dizendo... O posicionamento não é de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos está a traduzir o posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, imaginando que o PS é o partido mais votado, mas não tem forma de ter uma maioria parlamentar. Mas o PSD e o Chega têm a maioria absoluta. Se o PSD e a EL, ou mesmo sem a EL, de repente o Montenegro e Chega queriam formar governo. Como é que Marcelo Rebelo de Sousa impedia isso? Pois, claro. Se tivesse a maioria absoluta, não tem como. Constitucionalmente é assim. Se quisessem, tinha de dar posse a esse governo, porque se eles os dois tivessem a maioria absoluta, como é que nós, no Parlamento, impediríamos a formação desse governo? O que parece que está... Nunca. E a nossa pergunta era daí, que é: o que parece que Pedro Nuno Santos está a prever é que a AD possa ganhar as eleições, mas que se repita um cenário do ano passado, que é a esquerda ter mais votos do que a direita democrática, ou seja, sem o Chega, e portanto que a AD ganhando precise do PS e o Partido Socialista não se quer colocar outra vez nessa posição. Não, eu acho que Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos está absolutamente concentrado na vitória. E o que eu penso é exatamente o contrário. O que ele está a prever é, em ganhando sem ter maioria e tendo Luís Montenegro assegurado que o Chega não conta para nada, então tem de lhe dar a ele, Pedro Nuno Santos, as mesmas condições que Pedro Nuno Santos deu a Luís Montenegro. Ou seja, Pedro Nuno Santos tinha menos... O PS, nós PS, tínhamos menos 2 deputados do que a AD. Mas na verdade os mesmos que o PSD. Mas os mesmos que o PSD, mas o PSD ressuscitou o CDS, não é? Há que desfazer, dar-lhe essa nota, quer dizer que foi graças ao PSD que o CDS teve 2 deputados, mas a verdade é que eu testemunhei isso, quer dizer, o PSD tinha de facto conversas informais com o Chega para eleger a presidência da Assembleia da República, e o Chega gorou-lhes completamente as expectativas, e foi o PS que se disponibilizou. Enfim, quer dizer, a legislatura tinha que começar, a dignidade do Parlamento estava em causa. Quando foi a questão do orçamento também, e não é fácil, não é? Estar na oposição e termos algumas linhas vermelhas, mas quer dizer, viabilizar, tinha que ter uma hipótese. Moções de censura que não nos faziam sentido nenhum, chumbarmos as moções de censura, mas sempre exigindo explicações e deixando bem claro, não nos apresente uma moção de confiança, também não nos provoque, não é? E até que a moção de confiança apareceu. Mas acho que estas condições, no fundo, ele está a fazer isto, está a dizer, eu vou ganhar, eu acredito que vou ganhar, pode ser que não ganhe com a estabilidade que eu desejo, se ganhar está resolvido, mas se não ganhar, eu espero a reciprocidade, porque é um princípio é como se fosse em linguagem nada feminista, uma lógica de cavalheiros, não é? Cavalheirismo na política. Então tu acreditas que Pedro Nuno Santos fará essa reciprocidade, ou seja, se vir em segundo lugar, viabilizará um governo da AD? Depende das circunstâncias. Eu não sei como é que será esse governo. Eu não sei se será com a Iniciativa Liberal, não sei que bases é que terá. Eu tenho muito medo de um governo com a Iniciativa Liberal. Eu acho que a Iniciativa Liberal hoje, desenganem-se os que acham que a Iniciativa Liberal é uma coisa fofinha que vai apenas diminuir os impostos ou não. Eu acho mesmo que é uma coisa altamente agressiva e que estamos mesmo a viver uma guerra entre aqueles que querem desmantelar o Estado Social, que é a maior conquista dos últimos 50 anos, e portanto desmantelar aquilo que temos em termos de habitação, de saúde, de sistema público de pensões, e a olhar para o que se passa nos Estados Unidos e a olhar para o que se passa na Argentina em galope. E eu acho que é mesmo essa guerra que nós estamos a travar. E portanto não é uma coisa que a concretizar-se atinja os mais pobres. É uma coisa que vai dilacerar pessoas com excelentes rendimentos, porque se apertar um dia, se tiver uma doença, se tiver uma dificuldade séria, vai sobrar para todos. Embora eu acho que nós nos devemos sempre preocupar com isto, independentemente da nossa circunstância financeira. Exatamente.
Bom, não vou fazer considerações relativamente ao posicionamento da Iniciativa Liberal, senão estaríamos aqui durante bastante tempo, mas vou-te perguntar se... Além de que cedeu na questão da ideologia de género, porque quis buscar o olho ao Chega, o que eu acho moralmente inaceitável. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não foi só no Congresso, foi na Assembleia da República na discussão da disciplina da cidadania. Eu nem sei se é ceder ao Chega ou se é um complexo que eles estão a passar de todas as pessoas que infelizmente não leram um livro para sustentar a ideologia que têm e estão a cooptar muito o que é o discurso da extrema-direita. Não se pode, não é? Claro, no sem momento dúvida. mundial em que há pessoas, cada vez mais pessoas que têm fisicamente os seus corpos ameaçados por causa desse discurso, pessoas racializadas, imigrantes, migrantes, pessoas LGBT, por aí fora, não se pode ceder por imperativo moral, mesmo que se perca votos, mesmo que se diga, se calhar vamos passar por um tempo de resistência, não se pode ceder, é uma linha. Porque nós já sabemos, é aquela história do poema que está sempre atribuído ao Brecht, não é? Primeiro foi com aqueles, depois não foi comigo, depois fui deixando até que um dia é connosco. A questão é que nós temos que sempre acreditar que o poema está errado. Porque quando diz primeiro levaram os homossexuais e não era comigo e portanto não me importei. Não, quando levaram os homossexuais já era comigo. Portanto o poema está errado. Nós temos uma versão portuguesa aos ciganos, aos imigrantes. Nós temos uma versão portuguesa desse poema que na verdade diz exatamente aquilo que tu queres dizer, que é a Néspera. Uma Néspera sentada, à espera, que era o que lhe acontecesse. Exatamente. Veio a velha e zás, comeu a Néspera. Antes da Maria começar a recitar poemas largamente neste programa, vou-te fazer uma questão que a mim pessoalmente me diz muito, e eu tenho mesmo muita pena que isto não esteja a ser debatido na campanha, porque parece-me que acima de tudo é mesmo desvalorizar a dignidade de pessoas que precisavam, acima de tudo, que lhes fosse dito que finalmente, a nível legislativo e a nível de país, que lhes reconhecemos a dignidade. Nós sabemos que em maio de 2023 foi publicada a lei da eutanásia, lei essa que tu trabalhaste fortemente e bateste durante muito tempo para que a mesma fosse aprovada, e eu gostava mesmo de deixar aqui uma consideração de imensa admiração da tua parte por teres levado este caminho. Eu sei que é muitas vezes a grande custo pessoal relativamente a esta questão, mas na lei estava incolocado, como está sempre, um prazo de regulamentação de 90 dias. Prazo esse que devia ter implicado que, durante um governo de Partido Socialista com uma maioria de esquerda, tivesse sido regulamentada a lei. Sabemos que a AD tropeçou e pôs os pés à frente das mãos todas as vezes possíveis para evitar de facto regulamentar a lei, porque é profundamente desconfortável tendo o CDS na sua coligação. Mas o Paulo Núncio já está com o Paulo Núncio já está a espumar-se completamente. Mas ele já está amarrado ali no sítio onde eles põem a Gonçalo Câmara Pereira. Exatamente, na máscara da SIC. Não, já pessoas do PSD pediram um referendo, não é? Sim, não, claro. Mesmo quando até Pedro Passos Coelho diz que o referendo é uma ideia parva, enfim, acho que devia estar tudo dito. E a minha questão, e foi algo que eu, não sendo eleitora de esquerda, mas é algo que de facto me pergunto: não faria sentido isto ter sido uma prioridade de uma maioria parlamentar de esquerda, de um governo de Partido Socialista, prevendo que se viesse uma maioria de direita não ia ser regulamentada a lei? Bom, quanto tempo é que eu tenho para falar nisso? Todo o tempo que quiseres. Bom, a lei da eutanásia é um debate que leva cerca de 20 anos. Eu trabalho nela há cerca de, não sei, talvez 6 anos. E de facto, depois de ser preciso a primeira vez que o Tribunal Constitucional se pronunciou sobre conceitos que considerou indeterminados, tem sempre de haver conceitos indeterminados, mas que não eram suficientemente determináveis, fui sempre eu que fui reformulando. Eu devo dizer que eu acho que o processo a que temos assistido relativamente à lei da eutanásia é dos processos mais chocantes da nossa democracia. É a prova que nós vivemos formalmente num Estado não confessional, mas ainda vivemos altamente subjugados por uma espécie de ordem moral que pisa o processo democrático. A Assembleia da República, de longe neste processo todo, foi o órgão de soberania que se portou exemplarmente, que aprovou uma lei 5 vezes, das 5 vezes, por mais do que maioria absoluta dos deputados, isto é, por mais do que 116 deputados. Isto seria suficiente para fazer com que deputados que são contra a lei, outros órgãos de soberania, tivessem mais respeito pelos doentes que estão à espera de uma lei que é a lei
que, se olharem para todas as outras em direito comparado, mais pormenorizada, com mais etapas, que mais vezes pede ao doente para repetir, com mais intervenientes. Não há nenhuma lei em direito comparado tão pormenorizada como esta. Parece que estás a citar a minha tese. Exatamente. E era muito. E teria sido evidente que os outros órgãos que entram nesta equação, Tribunal Constitucional, Presidente da República, Provedor de Justiça, parassem um pouco quando querem impor a todos nós as suas convicções morais e religiosas e, por uma vez, pensassem que têm de pôr em primeiro lugar a República, o Estado de Direito, e não adiar e não fazer tantos truques para que uma lei que é a expressão democrática do povo português não entre em vigor. Porque não é normal, repito, não é normal que o Presidente da República envie para o Tribunal Constitucional 1, 2, 3 vezes, que o Tribunal Constitucional faça decisões com base num critério da determinabilidade das leis, jamais usado noutros acórdãos, que levou tão longe o nível de avaliação dos conceitos utilizados na lei, que se tornou ele próprio, Tribunal Constitucional, um legislador da lei da eutanásia. Chegámos ao ponto de ter um acordo em que o Tribunal Constitucional foi muito mais longe do que aquilo que tinha que ser pedido, e, portanto, eu tive de ler os votos de vencida em cruzado e perceber o que é que aqueles juízes estavam a pensar, e foi então a última versão que foi apresentada. Aquilo foi levado tão longe pelo Tribunal Constitucional, no fundo dizendo o que é que os conceitos tinham de ter preenchidos ou não para não serem constitucionais, que hoje em dia tenho muito medo pela lei da IVG, por exemplo. De acordo com aqueles acórdãos, eu acho que, por exemplo, alguns conceitos que estão hoje na lei da IVG, como malformação do feto, seriam inconstitucionais. Muitas outras leis, como da procriação medicamente assistida, e muitos outros conceitos que estão no Código Penal, como algumas qualificações do homicídio, especial emoção violenta, o que é uma especial emoção violenta, e por aí. Portanto, o nível de exigência, de exagese relativamente aos conceitos de eutanásia nunca foi feito relativamente a outras leis. É perfeitamente inovador. A sensação que eu tenho é que estão numa espécie de deleite intelectual, sem perceber que há vidas concretas do outro lado, doentes, que estão à espera de uma escolha que a Constituição permite, que neste último acórdão então ficou claro, em que a Provedora de Justiça, reparem, já depois do Presidente ter ido ao Tribunal Constitucional, resolve, depois da lei já estar aprovada, a pedido do CDS, ir outra vez ao Tribunal Constitucional repetindo as mesmas perguntas, se viola o direito à vida, se isto, aquilo, que já estava mais do que esclarecido do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, no fundo, refuta todos os argumentos e mais alguns, diz que a lei está perfeita e, de repente, descobre que acha que quando o médico orientador entende, ou sabe que, para além, por exemplo, uma pessoa é tetraplégica, mas para além disso tem um cancro, o que está previsto na lei, que o médico orientador, nesse caso, pode chamar um médico especialista. Então o Tribunal Constitucional diz que não deve ser pode, deve ser deve. Tem de, como se o médico orientador não tivesse autonomia, lançando aqui uma desconfiança gigantesca sobre o médico orientador, vai contra o código deontológico, e diz tem que lá estar presente fisicamente, ou seja, transformou a lei quase num regulamento. É claro que eu, quando escrevo uma lei, não digo o médico especialista intervém, e não escrevo fisicamente presente. Os médicos têm um código deontológico, claro. Não é? E depois também diz que os objetores de consciência não têm de apresentar as razões pelas quais são objetores de consciência. No meu entender, este acórdão já resolve por si neste sentido. Quando o Tribunal Constitucional declara determinadas normas inconstitucionais, elas são automaticamente nulas. Portanto, neste momento eu leio a lei da eutanásia desta maneira. Onde está, pode consultar um médico especialista, eu tenho que ler, por força de um determinado artigo da Constituição, tem de. Portanto, já está, nem sequer é preciso voltar à Assembleia da República. E onde está, os médicos objetores de consciência indicam-nos os motivos pelos quais são objetores de consciência, essa norma desapareceu por mera interpretação. Portanto, não tem que sequer voltar à Assembleia da República. Todos os outros argumentos contra a lei da eutanásia foram deitados abaixo. Agora, eu acho esta decisão, tenho de a respeitar, mas acho um excesso do Tribunal Constitucional, nunca vi nada assim, acho uma interferência no Poder Legislativo, acho que lança um precedente gravíssimo sobre outras leis. Não é por acaso que a Provedora de Justiça já pediu a fiscalização da constitucionalidade, da criminalização das terapias de reconversão.
porque ela própria também é uma figura neste sistema que nós estamos a viver de degradação dos direitos sociais. E eu digo isto com um enorme respeito institucional, porque eu própria fiz a audição do relatório da Provedora de Justiça, que tem um apego a determinados direitos, que são os direitos, liberdades e garantias, que não vejo ter relativamente aos direitos económicos, sociais e culturais. Ela nunca foi ao Tribunal Constitucional para defender direitos económicos, sociais e culturais. Quando foi para defender o lucro, a iniciativa privada, a propriedade privada, mas nunca a habitação, o arrendamento, nunca é. Ou então é para ajudar esta agenda reacionária, está no seu direito, mas estranho. E estranho a convergência de tantos atores no nosso sistema democrático, em conjunto, todos no mesmo sentido. É a Provedora de Justiça contra a eutanásia, é a Presidente da República contra a eutanásia, é a maioria do Tribunal Constitucional contra a eutanásia e o Parlamento, que representa a vontade do povo, que vota 1, 2, 3, 4, 5 vezes, é absolutamente pisado, e eu acho que está aos olhos de todos que isto já não resulta de nenhuma deficiência da lei, isto resulta de um enorme peso de uma, repito, ordem moral que se está a sobrepor. Quanto à regulamentação, ela é imperativa, independentemente de se ir ou não ao Tribunal Constitucional. É obrigatório. Esteve mal o Governo e não o Parlamento, porque a regulamentação é feita pelo Governo, não é pelo Parlamento. Se fosse pelo Parlamento, eu jamais teria deixado passar o prazo. Eu acho que o Governo do Partido Socialista estava há um ano apenas como Governo e pensou, tenho tempo, Governo maioria absoluta. Maioria absoluta, para mim não há desculpa. Fui muito severa nas críticas, até porque já conhecia a lei, até podia ter ido regulamentando, a lei saía no dia seguinte. Em todo o caso, há uma diferença muito grande entre não regulamentar achando que tem tempo e de repente sair aquele parágrafo sobre António Costa e ser demitido, e a atitude que teve o governo da AD, que foi dizer não vamos regulamentar até sair uma decisão do Tribunal Constitucional. É manifestamente distinta. É uma ilegalidade. Sim. É literalmente uma ilegalidade. Agora, não desculpe o governo de António Costa e Manuel Pizarro em concreto. Não desculpe Manuel Pizarro em concreto. Acho que eles, claro que iam regulamentar, ainda que de forma atrasada. Em todo o caso, é muito diferente um atraso na regulamentação do que uma aposta ativa e dizer-se nós não vamos regulamentar, ao mesmo tempo que os membros do seu partido, os seus deputados, vão ao Tribunal Constitucional e continuam a tentar obstaculizar uma coisa que é ainda algo que falta cumprir do 25 de Abril. Eu, ao mesmo tempo que vejo isto, há cerca de 2 semanas recebi um telefonema de uma familiar de uma doente que falava bastante comigo e não só, também com o José Manuel Pureza, por exemplo, escrevia-nos cartas onde explicava a situação em que se vai encontrando, porque a sua situação oncológica vai se deteriorando. E, aliás, deu-me uma autorização para expor a situação, as suas cartas. Eu não fiz. E a irmã, a familiar, telefonou-me e ela acabou por se suicidar em casa. E, portanto, eu, como estou de facto muito envolvida neste processo, aquele português, como sabem, que foi para a Suíça num desconforto enorme, tetraplégico, respiração assistida, um matemático muito inteligente, também falei com ele e foi com um grande peso que vi ele a ter que ir para a Suíça, e custa-me mesmo muito ter ido visitar, por exemplo, uma mulher ao Hospital de Santa Maria que tinha um cancro infernal, não havia absolutamente... Não há relação nenhuma com os cuidados paliativos, porque isto não é uma questão da alternativa. E da lei em concreto, porque colocam a obrigatoriedade de ter que ser dada uma vaga antes da pessoa poder iniciar o processo de eutanásia. Se for o caso de haver alívio com cuidados paliativos. Um tetraplégico com respiração assistida, não há nada que os cuidados paliativos possam fazer. Sim. Fui visitar essa mulher, por exemplo, a filha apoiava, o médico apoiava, e eu ver que estão as condições reunidas, e é por esta força tão grande que esta ordem moral tem, que se impede também a dignidade vi essa mulher morrer numa enorme agonia, e isto pesa muito. E é verdade que trabalhei muitas vezes no processo de eutanásia em situações muito limite, e acho que é uma das razões para não se votar na AD. Não se pode votar na AD, não se pode votar em quem não respeita, quem está num limite insuportável. E o que me tem mais magoado no caso da eutanásia é as manifestações dos pró-vida, etc. A pró-vida são sempre pró-vida, não é? Nós não, devemos ser pró-morte. Pró-morte, exato. Eles não são pró-vida, na verdade são pró-nascimento, porque depois do estado social, cresce, etc. Acontece depois o que eles são pró-vida até sair do útero. Não, são pró-nascimento, não são pró-vida.
são essas manifestações todas e essa força e o poder económico enorme que têm as pessoas contra a eutanásia, mas as pessoas que estão à espera neste momento da eutanásia não têm força física para reivindicar. E é essa desigualdade que de facto me dilacera. E a quantidade de amigos, até nesta luta, que estiveram no processo, como ao João Semedo, que já perdi, e como a Laura, e pronto, é de facto comove-me falar sobre isto, porque acho que é apenas escolha. E tem sido muito difícil. Todos estes dossiês tiveram a ver com casar-se com quem se quer, reconhecer-se os filhos de todas as famílias e não apenas de um determinado tipo de família, que normalmente tinha conversas em família, reconhecer-se direitos a transexuais, reconhecer-se a procriação medicamente assistida para todas as mulheres, a deixar de aparecer na lei aquele conceito miserável das mulheres sós. Porquê é que foi sempre tão difícil? Porquê é que tivemos sempre que debater com padres e para na televisão pública e em todas as televisões? Foi uma coisa que no outro dia questionei-me. Eu que tenho uma boa relação com católicos, gosto muito, por exemplo, do Papa Francisco, que é um Papa que eu admirava muito. A minha família é toda católica, tenho muitos amigos católicos, mas faz-me de facto muita confusão que em todos estes debates eu tenha tido de partilhar palco com padres, porque eu não entro em debates sobre a alteração do catecismo da Igreja Católica, não é? E portanto custa-me estar a debater a EVG ou a recente alteração à EVG que foi inviabilizada também, ou a eutanásia ou os direitos dos homossexuais, com um padre que à partida não pode, não é? Não pode e não defende, é impossível, não é? Portanto, não sei porque é que tem tanta voz. Não, e tu isto só justifica, eu acho que a forma como tu falaste disto e a forma como expuseste e a forma como estás, como se nota que estás muito envolvida em todas estas lutas de direitos sociais, só justifica a introdução que nós te fizemos e tu estavas a dizer que não conseguias, mas mesmo, porque independentemente de visões partidárias, de nós agora vermos política como futebol, eu acho que toda a gente que se preocupa com direitos sociais tem muito a agradecer-te, mesmo. Mas mesmo. E eu não quero deixar isto passar, especialmente neste caso da eutanásia, que é algo que me diz mesmo muito. Que fizeste muito contra a maré, um trabalho absolutamente hercúleo nesta matéria. Eu espero que haja um dia em que nós consigamos ver as pessoas a terem acesso a isto. E às vezes as pessoas falam das pessoas que estão no Parlamento, dos deputados, como não fazendo nada. Eu acho que podem olhar, e muitas vezes digo isto, podem olhar para ti porque és mesmo um exemplo e tranquiliza-me saber que estás lá. E, portanto, obrigada. Mas obrigada. Muito a lutar por isto. Eu sei, mas é que já houve muitos dias em que achámos que tinha sido o último dia. Claro. E sobretudo houve muitos doentes que acharam que tinha chegado à altura. À altura. Mas vamos chegar, nós não desistimos. Eu espero bem que sim. Ainda por cima, porque vais voltar para lá, não sei que ocorra assim uma grande desgraça eleitoral. E sobretudo agora é preciso assegurar. Eu acabei por me dedicar muito a direitos como estes, embora tenha começado por causa da questão dos subsídios de férias e subsídios de Natal dos pensionistas. Portanto, eu viria à esquerda por causa dos direitos sociais clássicos e por causa do Estado Social. A minha tese é sobre isso, é sobre direitos sociais. É sobre a defesa que não há uma distinção hierárquica entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, eu viro à esquerda por causa dos temas clássicos da habitação, da saúde, etc. E, aliás, o meu primeiro grande ato político é esse, é impugnar os orçamentos de Estado do Passos Coelho e no Tribunal Constitucional e ter a alegria para os pensionistas, não é? E funcionários públicos de termos vencido essa luta. E eu achava, na minha ingenuidade, ainda há pouco tempo disse isso noutro podcast, que estas lutas iam ser rápidas porque eu era muito académica, não imaginava que iam ser tão violentas. E neste momento eu acho que nós temos outro problema, que é, dizemos, não vamos desistir, vamos chegar lá, mas estamos com medo de retrocessos. E eu, quando me encontro, como há pouco tempo, tive um encontro muito intenso com a Casa do Brasil e com imigrantes brasileiros, ou quando vou à Cova da Moura e tenho encontro com a comunidade cabo-verdiana, que é muito forte, ou com outros representantes de imigrantes, o enorme medo
é o retrocesso. As discussões neste ato eleitoral já não é o que é que vamos fazer daqui para a frente. É medo do retrocesso. O medo do retrocesso é enorme. E o da desinformação. E o sentirem que já não aparecem. Por exemplo, os imigrantes, se repararem, estavam a começar a aparecer na televisão. E eles agora sentem que não aparecem na televisão. E a desinformação é tão grande. É tão grande. Eu escrevi um artigo no Facebook, porque eu não posso publicar artigos agora porque sou candidata, mas eu acho que toda a gente devia ler um livro do Hein de Haas que se chama Como Funciona Realmente a Migração. E nós estamos a conviver todos os dias com dados completamente errados. Dizer, nunca houve tanta migração, para simplificar, imigração, pessoas que se deslocam de um país para o outro para viver, quer a fugir da guerra, quer a fugir da fome, quer porque se quer trabalhar noutro país. Quando se diz nunca houve tanta imigração como hoje, é mentira. Nunca houve tanta diversidade cultural dentro dos nossos países como agora, é mentira. As fronteiras fechadas, mais fechadas, vão evitar a imigração, é mentira. Se acabarmos com conflitos, e se os países pobres aumentarem a riqueza, a imigração vai acabar, é mentira. Todas as ligações que se fazem entre imigração e crime, absolutamente mentira. O diretor da PJ já foi taxativo. Não, exato. Depois dizer os imigrantes vêm porque são vítimas. Não, e depois alienamos-nos completamente a vontade própria dos imigrantes. Ninguém fala com eles. Nós sabemos o que eles querem. Falamos por eles. É um paternalismo enorme. Os imigrantes sabem o que querem. Os imigrantes, quando fogem de circunstâncias muito graves, chegam a pagar o que seria, por exemplo, para nós pagar 150 mil euros. Portanto, nós não pagaríamos 150 mil euros e sendo pobre, não juntaríamos 150 mil euros não sabendo muito bem ao que vamos. O risco é enorme. E, portanto, o que eu tenho sentido nestas eleições, falando com pessoas, falando com a comunidade LGBT ou falando com pessoas migrantes e imigrantes, é o medo de voltar para trás, o medo do retrocesso. Eu tinha uma questão, por acaso, em relação a isso. Portanto, ainda bem que estás a tocar nesse ponto, porque se nós olharmos esta semana, o Keir Starmer traiu o eleitorado Labour em relação à imigração, e temos visto Keir Starmer que sim, estava a fazer tipo o New Labour, mas eu não achei que o New Labour fosse dizer que nós, o UK, se estava a tornar um país de estranhos se não parássemos a imigração. E que tinham que falar inglês. Ele orgulhou-se de estar a fechar fronteiras, de estar cada vez mais a impedir imigrantes de entrar, mesmo os legais, de entrar em terreno britânico. Nós olhamos, por exemplo, para o ex-chanceler alemão e estava a cooptar um discurso muito ligado à extrema-direita, securitário e contra a imigração. E criticámos também aqui neste podcast durante várias semanas aquilo que a Adriana chama uma cambalhota à retaguarda de Pedro Nuno Santos em relação ao tema da imigração. E sabendo que tu és sempre associada a uma ala mais à esquerda do Partido Socialista porque fazes este trabalho incrível de defesa dos direitos sociais, e eu como pessoa LGBT tenho imenso a agradecer-te, por exemplo, mesmo, como é que tu sentes este recentramento do Partido Socialista, mas se calhar para não especificar aqui, eu acho que é um movimento que se está a sentir a nível europeu, que é o centro-esquerda está, porque como todo o plano político está a virar muito à direita, o centro-esquerda está em muitos casos, e o Labour é um exemplo claro, super atual disso, mas o próprio Partido Socialista está a recentrar-se bastante. Como é que tu vês este... Eu, em primeiro lugar, devo dizer que acho que a primeira chamada de atenção deve ser feita em relação ao que a direita está a fazer e não em relação ao que o Partido Socialista está a fazer. Desde que a AD está no governo, a primeira coisa que nos apareceu, que nunca antes tinha acontecido, foi uma clara associação entre imigração e criminalidade, o que é inaceitável. Basta falar todos os dias com associações de imigrantes para perceber os efeitos que isso teve. Foi ver uma intervenção musculada inaceitável na Rua do Bem Formoso, ao mesmo tempo que no Parlamento AD, Chega e CDS aprovaram a exclusão de imigrantes no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Eu peço desculpa, mas isso não tem paralelo com nenhum com o Partido Socialista. Isso, apesar de não ter sido aprovado na votação final global, porque entretanto fomos para eleições, o que é que aconteceu? Destapou uma tampa. Se vocês falarem com as associações de imigrantes,
hoje já têm problemas no Serviço Nacional de Saúde, porque é como se as pessoas que estão nos serviços de saúde, que lidam com a coisa, ouviram aquilo e pensaram: já podemos. Portanto, aquela pessoa que pensa, não posso, já pode. Já Portanto, posso institucionalizar o meu preconceito. Sim. Quando se diz em voz alta, tipo anúncio, algo que funciona, que tem que funcionar, de todos os anos há imigrantes que são notificados para saírem do país. Mas quando se diz tipo anúncio, vão não sei quantos imigrantes ser expulsos do país com um sorriso. Não sei, tipo anúncio, eleitoral. Tipo campanha. Campanha, anúncio, campanha era o que queria dizer, exatamente. Isto cria um clima de insegurança física, o nível de ódio, ou a vontadinha com que se diz coisas inaceitáveis. Como uma médica brasileira no outro dia me disse que em pleno hospital disseram: se eu pudesse escarrava-lhe na cara. Mas isto não acontecia. Portanto, este clima é horrível. O que não significa que não seja verdade que todas estas informações que eu disse há pouco, estas inverdades que vêm passando, que os serviços estão mal preparados para tanta gente, informações erradas sobre números de imigrantes, etc., fizessem com que os partidos ditos trabalhistas tivessem tido uma espécie de como que cautelaram o discurso. O discurso ficou mais cauteloso, quero eu dizer, e as suas propostas legislativas estão mais moderadas. Isto é, eu acho que neste momento a proposta do PS, acho que fazia sentido revogar a manifestação de interesses. Achas? Neste sentido, acho que ela foi importante num determinado período, porque nós precisávamos. É que eu não vi uma justificação de Pedro Nuno Santos. Eu vi dizer isso, mas não vi essa justificação. Assim que a manifestação de interesses foi revogada sem alternativa, isso é o problema. Imediatamente o PS fez uma proposta de apreciação parlamentar que obriga a que o diploma vá ao Parlamento para criar um regime alternativo. Portanto, isso ficou sempre claro. O PS nunca disse: vamos repor a manifestação de interesses. E, portanto, se hoje há se houve um regime substitutivo para acautelar aquelas pessoas, foi porque ele foi construído no Parlamento. Aliás, com muito mérito da Iniciativa Liberal, deve-se dizer. Portanto, Iniciativa Liberal, PS, os outros partidos uniram-se todos e fizeram. Não chega, claro. Fizeram um regime, porque aquilo que o governo fez foi uma salvajaria, não é? Quer dizer, veio revogar sem mais. Sim, sabe-se quem poder. O que é que eu acho? Eu acho que a proposta que o PS hoje apresenta tem bondade neste sentido, quando diz que obriga muito mais as entidades patronais, vincula-as muito mais a ter contratos de trabalho, a ter condições de habitação para os imigrantes, etc. Eu não vejo aí nenhuma cedência a populismo, a nada disso. Acho que naturalmente ela irá para discussão e será mais aprofundada. Eu acho que tem de haver sempre um mecanismo excepcional de regularização. E eu acho que é isso que falta na proposta. Porque façamos nós o que fizermos, há sempre falhas nos consulados, há sempre falhas nos serviços. Há sempre pessoas que estão cá e por mais que cumpram todos os requisitos, há falhas e por uma razão ou outra ficam indocumentadas. E isso não é razão para ir embora. Temos é que dar meios para que essas pessoas tenham acesso à documentação. Porque uma pessoa indocumentada não é uma pessoa ilegal. É uma pessoa indocumentada. Eu disse isso tanta vez e caiu tanta gente em cima de mim. Não existem pessoas ilegais. É uma pessoa que está indocumentada. Claro. Uma pessoa que está numa situação ilegal é porque cometeu um crime. Claro. Agora, uma pessoa pode estar indocumentada e há muitas pessoas que estão indocumentadas por culpa nossa. Aliás, parte há das pessoas que estão. E neste momento, o que os imigrantes nos dizem é que houve aquelas pessoas que ficaram. Houve um número de pedidos pendentes amontoado, mas para além dessa situação, não sentem uma vontade política, neste momento, de resolver a situação. Vou dar um exemplo muito claro. O PS fez uma coisa o governo do PS fez uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi, além de dar à AIMA competência para resolver os pedidos de autorização de residência, deu também ao IRN. Nós, por exemplo, portugueses e portuguesas, podemos tirar o cartão de cidadão, renovar o cartão de cidadão em qualquer IRN. Sim. Ora, o que nós queríamos, governo PS, era que, pronto, temos a autorização de residência na AIMA, mas renovar uma autorização de residência devia ser uma coisa tão simples como renovar o cartão de cidadão. Claro. E, portanto, então multiplique-se por 500, qualquer IRN faça isso. Neste momento, como não há diretrizes políticas para que os serviços se interpretem com essa facilidade, os imigrantes estão a enfrentar por parte dos IRNs
é uma interpretação como se renovar a autorização de residência fosse tão complexo como uma primeira autorização de residência. E depois dizem, não, a competência não é nossa, é da AIMA, a AIMA diz não é nossa, é do IRN. Ou seja, por detrás disto também tem que haver uma vontade política de ser amigo do imigrante. Porque nós precisamos muito dos imigrantes. Mas eu acrescento sempre, mesmo que não precisássemos. Mesmo que não precisássemos. A Leonor, se estivesse cá, diria exatamente isso: que é verdade que é um bom argumento a componente económica e tudo aquilo que trazem ao Estado Social. Claro, não, mas o Estado não Social diria... eclodiria amanhã. Sim. Sem os imigrantes. E, nomeadamente, os social, pensionistas, a os segurança social. Eles dão lucro. Não, e há outra coisa: os imigrantes não roubam o trabalho a ninguém. Os imigrantes ocupam vagas. Não, aliás, Exatamente. eu não sei se tu reparas, tipo, nós temos que fechar o episódio, mas as pessoas. Nós estávamos aqui mais de 2 horas a conversar. Eu aconselho mesmo aquele livro que eu disse, porque os números são impressionantes quando dizem criam mais trabalho, aliás. A diversidade, por exemplo, cultural, etc. E também somos muito eurocêntricos. Foi muito maior quando nós fizemos o que fizemos com o tráfico de escravos africanos. E aí foi uma migração forçadíssima, não é? Sim. Muito maior. A diversidade cultural na América era muito maior antes de eles assassinarem os índios americanos. Sim. Porque também somos muito Nós até tínhamos... eurocêntricos a falar das coisas. E não é só isso, nós estamos a importar, a nossa extrema-direita está a importar uma narrativa nacionalista europeia que não tem raízes na narrativa de extrema-direita portuguesa. Não porque faz até é uma sentido. coisa Não diferente. se lembra do que foi o ódio aos portugueses, não... o ódio aos católicos, o ódio aos irlandeses, o ódio aos polacos, isso, o ódio aos judeus. A própria isso. Europa recentemente teve, na Segunda Guerra Mundial, movimentos migratórios muito maiores Dentro da própria Europa. Um movimento de aceitação que teve que ser grande de milhões de pessoas, e havia ódios muito grandes a grupos específicos. Claro, por exemplo, os católicos, os polacos, os irlandeses, os portugueses, que era o Pirineu africano, não é? Como se chamava, os povos do Sul. Pronto. Ainda hoje vais à França. Mas o próprio Salazar, se visse uma pessoa negra em Portugal, faria uma opressão tipo por assimilação e não por exclusão. Ou seja, era tipo, são todos portugueses, Angola é portuguesa, que é horrível à mesma, mas é que é tão absurdo ver o Chega a fazer exatamente o contrário e mesmo assim a chamar-se nacionalista, não é? Claro. Nem é nacionalista nas ideias nacionalistas. E eu acho que o que nem mais que se for pregar é uma palavra péssima, mas passar aos jovens, passar aos jovens, eu acho que é a pior coisa que está a acontecer aos jovens é caírem na armadilha do desamor pela democracia, porque está-se a passar muito descultivar a democracia, portanto é indiferente, não se celebra o 25 de Abril, é indiferente o 1º de Maio, portanto também é indiferente se tem-se uma spin viva ou não. E também a questão de o individualismo. E eu acho que eu sinto isso nestes últimos 13 anos. As pessoas já não me perguntam tanto perguntas que digam respeito à cidade ou outro com o grande, mas sempre sobre o seu problema. E temos mesmo de perceber que temos que ser todos a tratar de todos. E eu acho que isto é muito importante passar aos jovens, porque se não tratarmos todos de todos, amanhã não sobra ninguém. E bom, acho que já disse e poderia repetir que podíamos estar aqui mais 2 horas a conversar, mas vamos ter que acabar o nosso programa, infelizmente. Deixamos a habitação para depois. Para um próximo convite. É só votar PS e pronto. Isto foi dito pela Isabel. E bom, vamos agora passar para a componente que os nossos ouvintes mais gostam, que é a parte das sugestões. Tu já deste uma sugestão, na verdade. Mas tenho uma sugestão. Exatamente. E então perguntava-te a ti, Isabel, qual é que é a tua sugestão final? A Sugestão Final Cultural é um livro que saiu agora, do Rui Nunes, que é o meu escritor preferido, e que se chama Não é ainda o Pânico, e tem mesmo a ver com tudo isto que estamos a viver. O título é maravilhoso. Não é ainda o Pânico, da Relógio d'Água. Top. Maria, qual é que é a tua sugestão? A minha sugestão é um concerto maravilhoso que foi anunciado. Eu só vi ontem que tinha sido anunciado e fui a correr comprar bilhetes e já não havia nem para a plateia nem para o primeiro balcão, mas ainda há, espero eu, da Maria João Pires no Festival de Sintra 2025. Eu vi na Gulbenkian e foi a coisa mais bonita do meu ano. Pois não, estou loucamente à espera disso. Vai ser no dia 15 de junho e, portanto, estou a anunciar com muita antecedência que é para, por favor, irem. E há uma mas está conversa... mesmo quase escutado. Eu consegui bilhete, mas já está quase escutado. Também? Sim. Boa, top. E está mesmo quase escutado e vai haver uma conversa. Se não conseguirem já, quando o ouvirem, vai haver uma conversa do Martim Sousa Tavares com a Maria João Pires 1 hora antes do espetáculo, portanto às 6 horas da tarde, que também será incrível, e essa sim é aberta ao público, portanto não precisam de bilhete. Portanto, essas 2 recomendações. E tu?
Eu sugiro algo que eu já fiz algumas vezes aqui, contra-sugestões, não é? Coisas que, pronto, enfim, não são coisas que eu concordo, mas que são tão más. Foi sobre as influências. E o Olivier, exato. Neste caso, vou fazer uma contra-sugestão de um livro que saiu há pouquíssimo tempo, do Jake Tapper e do Alex Thompson, que chama-se Original Sin. Ou seja, pecado original, e tem a ver com o suposto declínio mental de Joe Biden e como a culpa de Trump ter ganho as eleições foi de Joe Biden. Todos os nossos ouvintes sabem que eu sou a maior geek dos Estados Unidos possível e imaginária, e acho que a Leonor diria do Império Decadente. E eu queria só dizer que quando existem zonas inteiras do país que não eram republicanas desde 1892 e a Kamala Harris as conseguiu perder para Donald Trump, se calhar não teve bem a ver com o Biden, teve um bocadinho mais a ver com a incapacidade dos democratas para falarem para o povo americano, que literalmente todos os dias não consegue contar tostões para comprar a sua própria comida. E agora ainda está pior com o Trump. E lá está, e se calhar, em vez de perderem tempo a fazer estes livros, a trachar completamente os democratas, têm este problema, os democratas, que é entram numa espiral de estarem a autoflagelar-se em vez de literalmente depois terem propostas para o país. E com esta frase portanto, não leiam um livro. Ou seja, é mesmo uma contra-sugestão. Com esta frase, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site expresso da SIC Notícias. Mas antes de nos despedirmos, um agradecimento muito especial a Isabel por ter estado connosco. Foi uma hora maravilhosa. Obrigada, eu também desejar uma boa campanha a Leonor. Obrigada. A Leonor vai gostar de espírito democrático, sim. Então vá, até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.